Nesta série temos vindo a acompanhar os caminhos da história dos teatros no Porto. No episódio anterior, fomos visitar alguns dos teatros que aqui nasceram no século XIX e também outros desse século que, entretanto, desapareceram. Mas fomos até aos espaços onde ainda se guarda alguma da memória dessas históricas salas. Mas nesse final do século XIX, mais precisamente em 1897, ia surgir aqui, nas imediações desta praça, um teatro que irá chegar até aos nossos dias. Um teatro que tem para a época um número verdadeiramente notável de lugares para espectadores, 1200. Um teatro que irá ter o nome desta praça. Estamos a falar do Teatro Carlos Alberto. A abertura do Teatro Carlos Alberto é algo arrojado por parte do empresário Manuel da Silva Neves, que se vai empenhar na sua construção. Não nos podemos esquecer que menos de 10 anos antes havia ocorrido a tragédia do Teatro Baquet. Estava muito viva ainda na memória da cidade, o que poderiam ser as consequências de um incêndio de um grande teatro. E este era, com efeito, um grande e ambicioso teatro. Os lugares de plateia, da tribuna, nos camarotes, ultrapassavam os 1000. Vai ser também um teatro que fica marcado por Carlos Alberto. O nome não só da praça, mas esses ideais liberais com quem a cidade tanto se identificava, que tinha feito com que este rei italiano liberal aqui se tivesse exilado, tivesse sido, de algum modo, apadrinhado pela cidade. E agora, no final do século XX, quando outros ideais de liberdade, nomeadamente em torno do movimento republicano, iam se ingrando, se desenvolvendo na cidade, a designação do teatro com esse nome tem também algo a ver, de facto, com o mundo, com as mentalidades e a política da época. É um teatro que durante as suas primeiras décadas está muito vocacionado para a atividade teatral, mas também aqui o advento do cinema acabará por trazer condicionantes. Nos anos 30, o teatro vai ser muito remodelado, nomeadamente na sua fachada. Foram várias alterações na fachada, mas também no interior, para o adaptar mais à exibição do cinema. Mas também o cinema acabará, como vimos, por ir decaindo a partir da década de 70 e 80. O Carlos Alberto não foi exceção e acabará por ser municipalizado em 1993. Nessa altura, desenvolvem-se mais intervenções, mas as mais profundas vão ter lugar em 1997, pensado já naquilo que virá a ser o Porto, capital da Europeia da Cultura, em 2001, com um projeto do arquiteto Nuno Lacerda Lopes. Uma intervenção que vai promover uma série de mudanças estruturais no teatro. O grande auditório desaparece, mantém-se, no entanto, um grande espaço de exibição, mas agora ganha também um segundo auditório, até um anfiteatro ao ar livre, novos e qualificados espaços técnicos, permitindo que as artes cênicas tenham aqui no Carlos Alberto um espaço privilegiado na cidade do Porto.
No início do século XX surgiu um outro espaço de espetáculos, também de teatro no Porto, o Salão Jardim Passos Manuel, na rua com o mesmo nome. Um local muito qualificado, inspirado em experiências estrangeiras, nomeadamente de Paris, ao ar livre, esplanadas, restaurantes, café, vários palcos, coreto e uma nave metálica para espetáculos de interior com capacidade para largas centenas de pessoas. Foi também dos primeiros lugares da cidade com iluminação elétrica. Durante décadas tornou-se num local de referência. Mas nos anos 30 não percebeu o impacto que estava a ter o cinema sonoro, não se adaptou e tal foi fatal, acabando por encerrar. Não muito longe do Jardim Passos Manuel, em rigor, ao fundo dessa rua de Passos Manuel e na esquina com a Rua de Bom Jardim, em 1913 a cidade vai ganhar um novo teatro, com uma designação pomposa, o Teatro Nacional. 10 anos depois, no entanto, em 1923, ele irá alterar a sua designação para Teatro Rivoli. Nessa época não altera só o nome, há também uma série de transformações nesta sala de espetáculos que passa a ser também capaz de receber para lá do teatro o cinema que se vinha impondo agora nestes inícios do século XX, mas também espetáculos de ópera, de balé e concertos. Mas esta alteração do Teatro Nacional em Teatro Rivoli tem também muito a ver com as profundas transformações urbanísticas que se estão a registrar então nesta área da cidade. Na sequência da abertura da Avenida da Cidade, que depois mais tarde ficará conhecida como a Avenida dos Aliados, o projeto da abertura dessa praça estruturante do Porto, um projeto que foi finalizado por um grande urbanista inglês, Barry Parker, esse projeto previa que, ladeando a Avenida dos Aliados, surgissem duas grandes praças. As praças que vão ter o nome de um casal real, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. E por isso é aqui, nesta nova praça que se começa então a abrir, a Praça Dom João I, que o Teatro Nacional se transforma então no Teatro Rivoli. A época de ouro deste teatro vai decorrer durante os anos 40 e 50, quando ele é gerido por Dona Maria Borges. Ela é a esposa de um dos banqueiros do Banco Borges Irmão e vai ter aqui um empenhamento pessoal na gestão e na própria programação do teatro, que se converte, de facto, numa referência absoluta da cidade. O projeto inicial do Teatro Rivoli vem de facto responder às necessidades desta nova praça que se abria na cidade e daí alguns dos seus aspectos modernistas. Um projeto muito qualificado do arquiteto Júlio José de Brito, que de resto veremos envolvido na concepção de outros teatros da cidade do Porto. Mas a gestão, o empenhamento da Dona Maria Borges vai-se refletir também em alguns aspectos da própria fisionomia do teatro. É ela que se empenha, por exemplo, em que o grande escultor Henrique Moreira vai produzir na fachada do teatro aquele que se também tornará num elemento simbólico, icónico da cidade, este friso onde nos aparece a representação do teatro e das outras artes cênicas. Aliás, a doença de Maria Borges, o seu afastamento do teatro, acabará por marcar o início do declínio
do Rivoli em relação a esses anos de ouro. Quando chegamos aos anos 70, decaiu muito a programação e a qualidade do teatro. O próprio Banco Borges Irmão chega a equacioná-lo, demolir e aqui construir a sua sede. Bom, mas em 1976 acabará por vender o teatro. Passará pelas mãos de diferentes proprietários, a William Graham, o Banco Português do Atlântico, mas no final dos anos 80 será adquirido pela Câmara Municipal do Porto e uma nova história do Rivoli ia ter início. Após a aquisição pela autarquia, o Rivoli, em 1992, fechava as suas portas para dar lugar a uma profunda intervenção de regeneração do imóvel. Um projeto que foi entregue a um nome de referência da Escola de Arquitetura do Porto, o arquiteto Pedro Ramalho, que vai praticamente duplicar a área de 6.000 metros, passa-se para 11.000 metros quadrados. O grande auditório, mais tarde batizado como Manel de Oliveira, passará a ser acompanhado por um outro auditório de menor dimensão, mas também um café-concerto, um foyer para artistas, uma sala de ensaios, novos espaços técnicos e administrativos. Em 97, o Rivoli reabria as suas portas e iria ser uma peça crucial, poucos anos depois, em 2001, quando o Porto foi a capital europeia da cultura. Mas, posteriormente, este teatro seria concessionado a privados. Mas, a partir de 2014, de novo, a Câmara Municipal do Porto assumiu a gestão e a programação do Rivoli, que é hoje um elemento crucial da política cultural da Câmara Municipal do Porto e um espaço de referência absoluta, nacional e internacional, nas atividades culturais. Deixámos lá embaixo o Rivoli e voltamos a subir para o antigo espaço do Salão Jardim Passos Manuel. Encerrado no final dos anos 70, o que é que aconteceu a esse lugar? Ora, o proprietário do antigo Salão Jardim era a Companhia de Seguros Garantia, onde pontificava, nessa época, um conjunto de gente na sua administração poderosa, influente e com alguma sensibilidade cultural, caso do Conde de Covilhã e especialmente o seu presidente, Joaquim José de Carvalho. E são eles que começam a sonhar com a criação, naquele espaço, de uma nova sala de espetáculos. É verdade que o Porto tinha já belos e amplos espaços teatrais, o velho Teatro São João, o Sá da Bandeira, agora o novo Rivoli, mas o que se vai projetar para aqui é algo de muito mais ambicioso. A maior sala de espetáculos de toda a Península Ibérica. Ia nascer o Coliseu. Com efeito, do sonho fez-se realidade e em 1941 o Coliseu era inaugurado e a partir desse momento ia-se afirmar como um espaço, uma casa de espetáculo de referência nacional. E não apenas do teatro, até porque o Coliseu foi pensado já muito em função dessa nova arte que vinha dominando a primeira metade do século XX, o cinema. Mas sempre foi assumido como um espaço polivalente, capaz de abarcar outros espetáculos, como também é o caso da música. Foram muitos os concertos dos diferentes tipos musicais que ao longo destas décadas por aqui passaram. E claro, também o balé, a ópera e o circo. E, no entanto, não foi fácil o aparecimento deste edifício.
Uma história complicada que envolveu vários arquitetos. Foi com efeito atribulada a concepção do Coliseu, envolvendo vários arquitetos. O primeiro, logo em 1937, com vários esquiços, projetos, é José Porto. Segue-se Júlio de Brito. Mas decisivo será, a partir de 1939, o arquiteto Cassiano Branco, que de resto era já o autor de outras salas de espetáculos, nomeadamente em Lisboa. É, no entanto, uma obra que acabará por decorrer muito rapidamente, apenas 22 meses, o que é verdadeiramente surpreendente, não só tendo em conta a monumentalidade do edifício, mas também o contexto político, económico e internacional da época. Não nos podemos esquecer que estamos a viver o segundo grande conflito mundial. As dificuldades são muitas e por isso também não admira que a inauguração do Coliseu naquele dezembro de 1941 se acabe por tornar numa importante manifestação ao regime. A ditadura de Salazar está no auge e por isso muito contribui. Não só grandes manifestações tinham ocorrido há pouco tempo, como a grande exposição do mundo português em Lisboa em 1940, mas também porque, de facto, Portugal via-se até aí e até ao final salvo do envolvimento na Segunda Guerra Mundial. Mas o regime não saberá responder à ânsia de liberdade, de abertura que se espera após o grande conflito. E por isso, sintomaticamente, a maior enchente de que há registro no Coliseu vai acontecer na década de 50, num comício oposicionista a Salazar, o comício da candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República. Ora, a história dos teatros da cidade de Porto, para lá dos espetáculos, é feita também por estes momentos em que, não raras vezes, foram marcantes nos destinos e na vida política da cidade e do país. E o Coliseu foi-o repetidas vezes. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, a cidade do Porto registra uma enorme dinâmica urbanística que acompanha um grande crescimento demográfico. É nessa época que áreas da cidade, até aí pouco ocupadas, vão acentuar este desenvolvimento urbano. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui, na área da Boa Vista e neste prolongamento para o Campo Alegre. E para isso muito vai contribuir a construção da Ponte da Rábida, que vai criar claramente uma nova centralidade da cidade em torno da Boa Vista. E consciente de que esta zona da cidade está a crescer, as autoridades vão corresponder através de alguns equipamentos que procuram responder às necessidades destes novos habitantes. Numa altura em que não existem ainda as grandes superfícies, nem sequer os supermercados, é neste contexto que surge, por exemplo, um mercado, o enorme mercado do Bom Sucesso. Mas se para estas necessidades de abastecimento há esta preocupação, o mesmo não aconteceu com equipamentos culturais. Vamos ter que esperar praticamente dos finais do século XX, início do século XXI, para ver começar a surgir na Boa Vista grandes equipamentos que respondem também a esta necessidade da população. É só nessa altura que surge, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves ou a Casa da Música. Mas, entretanto, nas últimas décadas do século XX, vinha-se já desenvolvendo aqui o Polo Universitário do Campo Alegre. E, junto com o polo, emergem também algumas estruturas culturais de grande importância. É o caso, por exemplo, do Planetário do Porto e, claro, um teatro, o Teatro do Campo Alegre. Equipamento municipal concebido pelo arquiteto Rogério Cavaca, o Teatro de Campo Alegre foi também ele importante na programação da Capital Europeia da Cultura, em 2001.
Mas, nessa altura, e já desde o ano anterior e até 2013, este era também o teatro residente de uma histórica companhia de teatro da cidade de Porto, a Ceiva Troupe. Mas estava longe de se esgotar nas representações teatrais a oferta cultural deste espaço. Até porque o teatro possui uma série de outros espaços para além deste belíssimo auditório. Espaços com outras valências, como é o caso de um café-teatro, de uma sala-estúdio e de um cine-estúdio. Espaços onde é assegurada uma programação continuada, diversificada e que responde até a algumas carências que a cidade do Porto sentia, como é o caso de cinema não comercial ou então um espaço muito vocacionado para a prática do balé contemporâneo. Este espaço do Teatro Campo Alegre, praticamente todos os dias, tem aqui ensaios, experiências em torno da dança contemporânea e depois o seu palco é objeto de apresentações de muito do que aqui é ensaiado, abrindo também para outras companhias e para outras escolas de bailado. Enfim, um espaço municipal que é hoje incontornável na atividade dos teatros na cidade do Porto. Nestes 2 episódios percorremos os caminhos da história do teatro na cidade do Porto. Fomos revisitar muitas das históricas salas, por vezes centenárias, onde o teatro se afirmou na cidade invicta. Mas debruçamos apenas sobre o espaço físico, os palcos, e não sobre uma outra realidade sem a qual não haveria teatro. Os artistas, os atores, os cenógrafos, os dirigentes e programadores. Seria toda uma outra história. No entanto, deixem-me evocar o teatro amador. Ele próprio, na origem de muitas salas de teatro existentes na cidade, como esta aqui, em Requesente, na freguesia de Ramalde. Com efeito, desde a transição do século XIX para o século XX, nós vamos ver multiplicar-se os grupos de teatro amador na cidade. Por vezes, instalando-se ou nascendo no seio de coletividades de animação já bem afirmadas na cidade, como foi o caso, por exemplo, do Ateneu Comercial do Porto, ou então dos Fenianos. Mas foram muitos outros os clubes que acabaram por desenvolver secções de teatro. Aqui, no Conjunto Dramático 26 de Janeiro, uma associação criada a 26 de janeiro de 1924, estamos perante, no entanto, uma associação, como aconteceu com outras, que foi fundada especificamente para assegurar a atividade teatral. Estamos numa época, anos 20, em que, obviamente, ainda não há televisão. Mesmo a rádio é ainda um fenómeno pouco divulgado. O teatro, a animação teatral, era uma das principais formas de ocupação dos tempos livres, assistir aos espetáculos de teatro, nomeadamente do teatro amador. Há um importante grupo que se irá afirmar na cidade do Porto. É hoje a mais antiga companhia de teatro do Porto, o Teatro Experimental do Porto, fundado em 1950 e cujas primeiras representações datam de 1953. Um grupo pelo qual irão passar grande número de atores, muitos dos quais depois se virão a profissionalizar. Ficará também associado a uma relevante intervenção de artistas plásticos que vão assegurando os cenários, a cenografia, nomes como Júlio Rezende, como Armando Alves, Augusto Gomes, entre tantos outros. Mas este espírito do teatro amador mantém-se vivo em espaços como este, como esta sala de teatro do 26 de janeiro, onde regularmente a companhia residente aqui vai apresentando as suas peças, convidando outras ao longo de todo o ano para aqui apresentar as suas criações e até explotando um importante festival de teatro, o Amar Porto, ligado exatamente às representações do teatro amador.
É também com esta cultura popular, que enraizou muito nesses finais do século XIX e início do século XX, na cultura operária que se desenvolvia nestas freguesias da periferia da cidade, é também com realidades como esta que se faz a história da cultura e do teatro do Porto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história, feita também pelo acender das luzes do palco e também pelo seu apagar.